Eu acho que as duas coisas que a gente mais busca no Brasil são estabilidade e segurança. E eu acho que são as duas coisas que a gente mais busca porque são as que a gente menos tem aqui. Eu morei na França de 2011 a 2014 e era incrível a sensação de poder andar na rua completamente despreocupado. Eu sei que ninguém vai fazer nada, que tá tudo tranquilo aqui onde eu tô, 100% de segurança. E eu também, depois que eu voltei para o Brasil, eu vi que a coisa aqui é muito, eu vou chamar de uma palavra que eu nem sei se existe, ela é muito descontínua. Não existe estabilidade em praticamente nada. Eu ia para a faculdade aqui, eu comecei engenharia química lá na França, e eu continuei aqui no Brasil, e eu tinha professor que não ia na aula. Então você nunca sabia se o cara ia dar aula ou não. Porque não tinha uma estabilidade naquele negócio. Tinha dia que ele ia, tinha dia que ele não ia. Teve um professor meu que eu parei de ir na aula, porque o cara não ia dar aula. E os meus amigos sempre iam. E aí, tinha uns amigos que sempre iam, eu falava, ele não vai não. E os caras ficavam lá meia hora esperando o cara, ele não apareceu de novo. Pois é, agora virou a estabilidade oposta, eu sei que esse cara nunca vai aparecer. Então, quando eu cheguei aqui, tudo é muito instável e você não sabe como se comportar direito em quase nenhuma situação, porque elas são todas muito... Não existe uma regra, vamos dizer assim, uma regra de etiqueta padrão que você pode seguir. Todo jantar de família é diferente, dependendo da família. Assim. Sempre tem uma briga nova. Então, minha família não tem isso, mas muitos amigos meus sempre falaram isso. Cara, cada vez que eu vou no almoço de família é uma briga diferente, é um problema novo, uma coisa que aparece. Então, o negócio é sempre muito instável na nossa vida. E a gente busca estabilidade e segurança. E aí, pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo para falar assim, como eu busquei estabilidade e segurança na minha vida, e eu vou falar muito mais de segurança financeira do que de outro tipo de segurança, e como eu tenho visto os meus clientes, os meus conhecidos, os meus amigos encontrarem essa mesma estabilidade e essa segurança financeira. E eu espero com esse vídeo conseguir te dar ideias e servir como algum tipo de inspiração para você encontrar essa mesma estabilidade que eu posso te dizer que eu encontrei. É claro que não existe 100% de estabilidade na vida. Sei lá, posso sofrer um acidente agora, sair na rua, meu pai pode morrer daqui a pouco, sei lá. Muitas coisas podem acontecer que retiram a estabilidade. Então buscar estabilidade na vida não existe, não é uma coisa factível, não dá para você fazer isso. Mas dentro das incógnitas e do andamento das coisas, você pode encontrar algum tipo de campo seguro, vamos dizer assim. E eu acho que eu posso começar por um primeiro ponto. Eu vou tentar dividir isso de forma didática, espero conseguir, entre lado pessoal e lado profissional, né? Nós vamos falar primeiro de lado profissional e conforme eu vou conseguindo eu vou pincelando o lado pessoal. Então o primeiro ponto é, você precisa encontrar algum tipo de empresa, eu vou falar como empresário, então eu vou falar para empreendedor, para quem quer ter o seu negócio. O seu negócio, se a gente pensar num negócio, a gente pode dividir ele em aquisição de público, e quando eu falo aquisição de público, são possíveis compradores do meu produto ou do meu serviço. Posso falar em, então, aquisição de público, forma de vender e entrega daquilo que eu vendo. Então, eu tenho que olhar para essas três coisas como empresário. Na internet, o que é a aquisição de público? É isso aqui que eu estou fazendo agora, é a geração de mídia. Se não tivesse internet, por exemplo, uma forma de aquisição de público é sair andando na rua e entrando nos comércios e oferecendo, pedindo para falar com o dono do negócio para oferecer o que eu tenho. Sei lá, igual minha tia me dava livros quando eu era criança. E era um vendedor de livros de porta em porta. Ele ia passando nas empresas e falando, ó, tem aqui 3 livros por R$10, que era o que ela me falava que ela comprava. Que ela me dizia, inclusive, que era apertado para ela. Minha tia pegava livro no lixão com a minha mãe. Então ela ficou muito feliz de poder me dar livros quando eu era criança de presente. Porque ela sabia que todos que ela tinha ali na vida dela tinha pegado no lixo. Olha que loucura. Então, a primeira coisa que você tem que pensar como empresário é,
eu preciso encontrar uma forma, e eu vou ficar repetindo a palavra estável, tá? Uma forma estável de adquirir público. Na internet, as duas formas mais estáveis que eu encontrei até hoje são Instagram e YouTube. São as melhores redes sociais para aquisição de público que eu vejo até o momento. É possível adquirir público no TikTok, no LinkedIn, no Substack, etc, etc. Mas as duas que têm perdurado por mais tempo, que estão vivas há mais tempo no mercado, são essas duas, são o Instagram e o YouTube. Segunda coisa, processo de venda. Quando eu sou um vendedor de porta em porta, provavelmente eu vou desenvolver algum tipo de discurso, algum tipo de conversa, algum tipo de script de vendas que eu sempre vou usar. Mas um processo de venda pode envolver uma outra coisa. Por exemplo, eu posso fazer um lançamento. Ou se eu tenho uma loja no shopping, o meu processo de vendas é outro. Então, se eu tenho uma loja no shopping, a vitrine importa muito. Se eu sou um vendedor de porta em porta, não existe vitrine. Então, a lábia importa muito. Então, você percebe que para cada natureza, para cada tipo de aquisição de público, é possível encontrar múltiplas formas de vender. Você precisa encontrar algum processo de venda estável. Quando eu falo estável, você vai ver, eu já vou falar disso, é algo que você consiga repetir consistentemente de forma sustentável, ou seja, que eu aguento fazer por um longo período de tempo, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu não posso te afirmar que eu aguento fazer isso aqui por 10 anos, porque eu ainda não fiz por 10 anos. Mas eu estou fazendo desde 2018, então eu já posso te garantir, eu aguento fazer por 7. Eu aguento estar na internet por 7 anos. E eu imagino, eu projeto que eu vou aguentar ficar aqui pelo resto da minha vida. Por uns 30 anos eu aguento ficar aqui. A menos que os caras me impeçam de estar aqui, eu estarei aqui, entendeu? Então, ao menos que alguém me atrapalhe, me proíba de estar aqui, eu estarei aqui. Então, eu tenho uma forma de aquisição de público que eu posso repetir consistentemente ao longo de muitos anos. Segundo, eu tenho uma forma de venda, um processo de venda que eu posso repetir consistentemente ao longo de muitos anos. O processo de venda é muito simples. Eu costumo citar o meu produto nos meus vídeos, ou você vai ver algum anúncio meu falando do meu produto. Seja o meu vídeo, seja o meu anúncio, eles vão fornecer alguma forma de você clicar em algum link e ir para uma página. Uma vez que você vai para essa página, vai ter um pop-up. Você vai preencher seus dados e uma das duas moças que trabalha comigo, a Juliana ou a Larissa, vão conversar com você para te explicar o que é a OPB School, que é o meu produto. Então eu tenho um processo de venda que ele é estável. E o que dá estabilidade a esse processo? Eu tenho uma previsibilidade de quantas pessoas aparecem no WhatsApp para conversar com elas todos os dias. Então, no começo de um negócio pode ser uma pessoa por dia, mas daqui a pouco são 5 por dia, 10 por dia, 20 por dia, 30 por dia, 50 por dia, por aí vai. Existe uma estabilidade no processo. Eu sei que ele sempre vai se comportar mais ou menos da mesma maneira. Eu acho que se a gente pesquisasse uma definição de estabilidade no ChatGPT, por exemplo, vamos lá, vou pegar o ChatGPT aqui e falar. Defina estabilidade. O que será que ele vai dizer? Vamos ver qual a resposta do ChatGPT. Estabilidade é a qualidade ou estado de algo que se mantém firme, constante ou equilibrado ao longo do tempo, mesmo diante de mudanças ou perturbações. De tudo que mudou na internet até agora, continua constante e equilibrado ao longo do tempo e firme criar vídeo no YouTube. Isso é uma forma meio garantida de adquirir público. É uma forma meio garantida de vender para mim já há 2 anos esse processo, de ter o conteúdo onde é citado o link, você saber onde clicar no link, nesse vídeo é na descrição, e as pessoas caírem no WhatsApp através do pop-up da página, através das automações que estão montadas para poder conversar com as meninas. Então, existe estabilidade na minha aquisição de público, existe estabilidade no meu processo de vendas. E o terceiro ponto é a entrega do seu produto ou do seu serviço, seja lá o que você entrega. E esse é o ponto que eu quero reforçar aqui a partir de agora. Por quê? Porque eu acho que é o ponto menos reforçado da internet. Uma vez que você começa a entregar um produto ou um serviço, nem que seja para uma pessoa, você precisa começar a se preocupar com a qualidade dele. As pessoas que adquirem, elas precisam estar entrando
em algo estável. Então, por exemplo, eu vou usar 2 exemplos diferentes. E eu vou falar assim, ó, eu posso falar com muita experiência porque eu já cometi muito erro nisso. Eu já me arrependi de várias entregas de produto e de várias prestações de serviço que eu fiz, porque eu vi com o passar do tempo que elas não prestavam. Então, eu falo como quem errou muito fazendo isso. Quando você vende um produto, vamos supor que você venda café. Você vende café em grão. O que é a estabilidade? Toda vez que eu compro café, ele tem que ter um gosto mais ou menos igual. Ele não pode, cada vez que eu compro teu café, ele ter um gosto diferente. Por quê? Porque se eu não vejo essa consistência no sabor do café, eu vou parar de comprar. Porque eu não sei o que esperar daquele café. Então, isso é quando a gente fala de produto. Quando eu compro o teu curso, eu preciso... Cada vez que eu compro um curso teu, tem que ter uma qualidade de entrega meio parecida. Custe ele R$5, custe ele R$5.000. Por quê? Porque eu preciso perceber uma consistência na entrega desse negócio. Agora vamos falar de serviço. Serviço é a mesma coisa. Quando eu adquiro um serviço teu, primeiro, você do ponto de vista do entregador, do prestador de serviço, você precisa ter uma metodologia de entrega estabelecida, um processo de entrega estabelecido que ele é sempre o mesmo. Tem sempre essa call de onboarding, e depois essa entrega de relatórios, e depois esse tipo de entrega que eu tenho aqui, coisa e tal. Você tem que criar um processo de estabilidade. Olha, eu sempre, para todo cliente eu sei que eu vou entregar isso, independente do caso particular dele. Então, por exemplo, meu pai é corretor de seguros, o cara bateu o carro, precisou dele, ele vai estar no local. Por quê? Porque faz parte da entrega dele. E ele sempre esteve, a minha vida inteira eu vi meu pai acordar de madrugada, sair de noite, enfim, a hora que precisou. E isso construiu, e aí vem a coisa, uma entrega estável, com qualidade crescente, ela constrói reputação. Então daqui a pouco eu percebo que o café é sempre muito bom. Vou ficar comprando sempre este café. Daqui a pouco eu percebo que a entrega desse serviço é sempre muito bom, então eu vou renovar esse serviço. Meu pai tem cara que é cliente do meu pai há 20 anos, há 25 anos, há 30 anos, um negócio incrível. Imagina você ter um cliente que te paga há 20 anos. Isso dá uma estabilidade tão grande para o teu negócio, que é um negócio isso dá uma segurança financeira, que é um dos pontos desse vídeo. Então, seja tu entrega um produto ou um serviço, eu fiquei com esse celular na mão aqui, você precisa criar esse processo e essa qualidade que vai se manter ao longo do tempo. Eu sempre sei o que esperar do McDonald's, goste ou não. E aí que tem a coisa, eu gosto de McDonald's e minha esposa não. Então assim, ela nunca vai, mas eu quero o tempo inteiro. Eu não vou fazer 1 ano que eu não comi McDonald's até eu vir aqui para Maringá. Então, mas eu sei o que esperar, existe estabilidade na entrega. Quando existe estabilidade, quando nós sabemos o que esperar, e acho que isso é um ponto importante, você vê que a estabilidade, ela tem algo de parecido com a antifragilidade. Porque a antifragilidade do Nassim Taleb é você melhorar com a dificuldade. E a estabilidade é você conseguir manter uma mesma consistência apesar da dificuldade que apareça. Então, eu estou checando meu WhatsApp porque eu tenho uma reunião daqui a pouco, né? Então, a estabilidade, ela é a mesma coisa que ter previsibilidade. E estabilidade tem a ver com ordem. E isso faz com que as pessoas comecem a confiar cada vez mais naquilo que você faz. E para completar essa parte profissional, nos últimos meses, eu tenho visto muito isso nos meus amigos bem-sucedidos, nos meus alunos e clientes bem-sucedidos, já que eu ajudo eles a construir o negócio deles, e também tenho visto a chegada de possíveis clientes, inclusive fechei 2 semana passada dessa forma, que estão insatisfeitos com a falta de estabilidade dos outros prestadores de serviço do mercado e chegam até mim porque já conhecem a minha reputação, já confiam no meu trabalho de outras vezes que trabalharam comigo. Então, assim, eu tenho percebido que os negócios que sobrevivem são os negócios que construíram essas 3 coisas. Uma estabilidade na aquisição de público, no processo de vendas e na entrega do seu produto ou do seu serviço. Só que você não consegue construir essa estabilidade profissional se você não construir uma estabilidade pessoal. Em que sentido?
na ordem que existe nas suas ações e nos seus hábitos. Eu vou tentar, isso vai ficar relativamente superficial porque não cabe, não é o meu papel me aprofundar nesse tipo de assunto. Mas, ponto número 1, você precisa aprender como controlar determinados impulsos e eu acho que é mais fácil começar pelos impulsos do corpo. Eu tenho aprendido isso. É mais fácil eu aprender a controlar a minha boca e o meu apetite sexual do que eu aprender a controlar a minha raiva, a minha inveja, o meu ciúme. Então é mais fácil controlar o corpo do que controlar a alma, na minha opinião. Até porque eu acho que a alma controla o corpo. Espero não estar errado a respeito disso, mas eu acho que não. Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que pensar é como eu faço para adquirir uma estabilidade dos meus desejos físicos, dos meus apetites. Então, como eu aprendo a acordar no mesmo horário? Como eu aprendo a comer as coisas certas? Como eu aprendo a me segurar quando eu quero comer um doce, uma coisa que eu não posso? Por que eu acho que esse é o primeiro ponto e que ele é o mais fácil? Porque ele é o mais concreto de todos. É fácil de perceber onde está o meu erro e onde está a minha instabilidade. E uma vez que eu começo um processo de aquisição da estabilidade nisso, o outro lado começa a saltar com mais facilidade aos meus olhos. Eu só comecei a ver quando eu perco a paciência, quando eu fico com inveja, quando eu sinto ciúme, depois que eu aprendi a controlar a minha boca. Principalmente a minha boca, que é assim, ó, o meu problema é fazer um jejum, é não querer comer uma comida gostosa que eu vejo, entendeu? Eu não é que eu não gosto de porcaria, eu gosto de comer doce, não, mas é que eu quero comer aquela carne melhor que tem, eu quero comer sempre, esse negócio de comer a melhor comida que você vê também não é uma coisa que me parece ser sempre bom, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto, é o controle do corpo. A gente entra no segundo ponto, a estabilidade dos relacionamentos. Cara, eu casei em 2021 e eu posso dizer que o meu casamento é muito bom. Eu posso afirmar com muita segurança que eu tenho um ótimo casamento. E por que eu acho que isso acontece? Porque desde o começo eu entrei de peito aberto, de coração 100% aberto, a compreender todos os meus defeitos no relacionamento. Então, eu não sei, eu já pedi desculpa para minha esposa muitas vezes. E eu consigo me lembrar de algumas vezes em que foi o meu pedido de desculpas que fez as pazes na nossa briga. A gente não teve uma briga absurda, né? Mas se eu pudesse dar um conselho, que não é também o meu campo de conselhos, né? De relacionamento acho que é o conselho do Dale Carnegie. Quando você estiver errado, peça desculpas rápida e enfaticamente. É a abertura a enxergar os meus defeitos e os meus erros. Assim, ó, é muito fácil enxergar os defeitos e os erros das outras pessoas. É muito mais fácil eu ver o defeito da minha esposa do que eu ver o meu. Só que eu entrei desde o começo do nosso casamento, eu entrei disposto a ouvir dela o que eu estou fazendo de errado e pensar naquilo mesmo que eu discorde no primeiro momento. E muitas vezes que eu pensei, eu vi que a minha discordância estava errada, então ela estava certa. E isso é o que eu acredito que dá muita estabilidade ao nosso relacionamento. Eu vejo que eu sou assim, eu vejo que a minha esposa também é assim. Então, conforme nós vamos nos abrindo a solucionar os nossos problemas, os nossos defeitos, eu digo eu individualmente e ela individualmente, o nosso relacionamento ganha estabilidade. Mesma coisa eu posso dizer do relacionamento dos filhos, com os filhos. O meu filho precisa saber o que esperar de mim quando ele faz alguma coisa. Então eu tenho que brigar numa mesma proporção para cada tipo de erro que ele comete. Então um erro pequeno tem que ter uma briga pequena, um erro grande tem uma briga grande. Só que também tem que ser proporcional à idade dele. Não dá para eu ficar bravo com uma criança de 1 ano que quebra um copo. Ela não sabe o que ela está fazendo. Então eu não posso gritar com meu filho de 1 ano porque ele quebrou um copo, por exemplo. Então, aprender a sopesar aquela criança na minha frente e o erro que ela cometeu, que muitas vezes não é nem um erro, né? A coisa que ela fez que me incomodou, e
conseguir, que é só uma das coisas mais difíceis que existe na vida, na minha opinião, para mim pelo menos, conseguir manter uma resposta estável na frente dela, ajuda a manter essa estabilidade do relacionamento pai-filho, vamos dizer assim, tá? Então, corpo, relacionamento. E aí a gente começa a entrar num aspecto que eu não tenho como te aconselhar, que é a estabilidade da sua personalidade. A única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, ou duas coisas: não mentir e não reclamar. Cara, eu vou ser bem honesto contigo. Quantas e quantas vezes saiu uma mentira que eu falei, por que eu contei essa mentira? Do tipo, vou cancelar uma reunião. Aí eu vou, eu tô meio mal. Isso não é uma verdade, eu não tô meio mal, eu tô cancelando porque eu preciso fazer uma outra coisa que me parece mais urgente. Cara, eu lembro que há alguns anos atrás eu fazia isso. Cara, não faz sentido. Vou cancelar uma reunião, eu posso falar, ou eu falo o motivo verdadeiro, eu não falo porque eu tô cancelando, só cancela, entendeu? Então, se você só se dispor a não mentir e não reclamar, e todos os dias revisar o que você falou e ir ganhando consciência das horas que você mentiu e reclamou, eu já acho que você vai construir uma estabilidade de personalidade muito melhor. Só essas duas coisas, e meio bobinhas, basiquinhas e óbvias, já me parecem construir isso. E aí a gente pode concluir da seguinte forma: não existe estabilidade e segurança, muitas vezes, na parte externa, do lado de fora. Às vezes eu saio na rua e não sei se vão me roubar ou não. O país não parece ser um negócio muito estável, o Brasil. Só que eu tenho que buscar a estabilidade e a segurança nas minhas ações e naquilo que eu entrego. Então, quando eu olho profissionalmente para essas três coisas, aquisição de público, processo de venda, entrega do meu produto ou do meu serviço, e quando eu olho pessoalmente para essas coisas, corpo, relacionamento, e vamos dizer assim, este não reclamar e não mentir, quando eu olho para essas seis coisas, essas três de cada lado, eu estou criando uma estabilidade interior que tende, me parece, ao olhar as pessoas ao meu redor e ao olhar a minha vida, a dar muita força ou muita estabilidade para a minha vida. Então, eu atuo dentro da área que eu controlo, que são as minhas ações, as minhas atitudes, e eu me preocupo em fazer esta parte ficar estável. Isso tende a gerar uma certa estabilidade externa. Mais ou menos isso que eu penso. Eu quero saber o que você pensa a respeito desse assunto. Se você gostou dessa reflexão, me diz aqui nos comentários, porque isso me ajuda a saber se eu tenho que fazer, se você gosta de ouvir eu fazer esses vídeos ou não. Então, conta aqui. Tamo junto.